E hoje, em tempo real, nós estamos recebendo como convidada a deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas. Deputada, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde, Joelson. Muito boa tarde, Arivaldo. Muito boa tarde, Lídia. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a você que está em casa nos assistindo. Vamos saudar também Lídia Brito. Tudo bem, Lídia? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, deputada, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. E Elivaldo Barbosa, já conosco desde o início do nosso Jornal do Piauí. Mais uma vez, boa tarde, né, Elivaldo? É isso, Joelson. Boa tarde, Lídia, deputada Margarete, e para você que segue nos acompanhando. Essa audiência rotativa que está chegando agora, Elivaldo Barbosa, já na sua terceira edição, Elivaldo Barbosa, trazendo informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Eu quero começar essa conversa com a deputada federal Margarete Coelho a respeito de um tema que está se tornando urgente, dado o prazo para a sua aprovação no Congresso Nacional, que são as mudanças nas normas eleitorais. E existem, nesse momento no Congresso, pelo menos 3 comissões, 3 grupos de parlamentares debruçados em mudanças importantes. Um desses grupos é o do qual pertence a deputada federal Margarete Coelho. Deputada, antes eu queria que a senhora falasse sobre essas possibilidades de mudança. Quais são os pontos que vocês estão estudando na legislação brasileira? Olha, nós temos, como você disse, as 3 comissões. A minha estuda a reforma eleitoral, dos atos de votar, dos atos preparatórios da votação, de toda aquela questão da propaganda, do financiamento, do registro de candidatura, inelegibilidades, toda essa questão referente ao processo eleitoral em si está na nossa comissão. O nosso texto já está pronto, já foi dada entrada hoje, né? Eu devo ser relatora, eu fui relatora no grupo de trabalho, devo ser relatora também no plenário, né? O presidente Arthur quer votar ainda nessa primeira quinzena, ele disse até o dia 4. Não sei se conseguiremos, porque precisaríamos ainda votar a questão da urgência. Certo. Agora, só uma pergunta, ela vai precisar tramitar em outras comissões ou do jeito que está já vai a plenário? Não. Se nós aprovarmos o regime de urgência, ela vai direto para o plenário. E no plenário, o relator de plenário, ele substitui todas as comissões. No caso, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Estudos Legislativos, todas as comissões todos os relatórios são feitos por um único relator no plenário. Que é como está acontecendo agora, durante o período da pandemia, em que as comissões não estão mais funcionando, não estão funcionando ainda na sua plenitude. Então, ela vai direto para o plenário e o relator de plenário relata por todas as comissões. É possível garantir, então, que ela possa ser aprovada, se for em urgência, antes do prazo fatal, que seria os primeiros dias de outubro, né? Comecinho de outubro. Nós teríamos que ainda, ela precisa passar pelo Senado ainda, né? Embora o nosso texto, ele já contemple todas as matérias que foram votadas no Senado. O Senado, lembram, né, que o Senado, antevéspera do recesso, o Senado votou uma série de medidas referente ao processo eleitoral e algumas PECs até, criando vaga de cadeira efetiva para mulheres, enfim. Então, nós, no nosso texto, aquilo que é referente à legislação ordinária, ou seja, aquilo que não é da Constituição, nós já contemplamos no nosso texto. Certo. E além da nossa comissão, tem ainda a comissão do voto impresso, né, essa que está provocando esse barulho todo. Que não está no grupo de trabalho da senhora. Não está no meu grupo de trabalho, é um grupo de trabalho presidido pela deputada Bia Kicis. E é uma comissão que tem promovido assim, um debate muito acirrado, né? Não só internamente, como também externamente. O que a senhora acha, como, além de deputado, parlamentar, que tem atuado muito forte nessa parte do direito eleitoral, uma jurista da área também? Eu acho que, primeiro, precisamos saber de que voto impresso nós estamos falando. Porque as maiores fraudes no processo eleitoral que nós vimos, elas aconteceram quando o voto era cédula manual. Então, precisamos saber do que nós estamos vendo. Eu vejo com muita desconfiança, com muita restrição. Por que que eu vejo? Porque nós já temos um processo eleitoral extremamente judicializado. As urnas eletrônicas, elas já são auditáveis, já é possível auditar. E eu confio na urna eletrônica. Há possibilidade de fraude em qualquer lugar, mas não seria uma fraude no varejo. Né? Aquela fraude do dia a dia, a urna ela é imune a essa fraude do dia a dia, de alguém votar por alguém, de alguém simular que votou, de mudar os mapas das urnas serem mudados, como nós vimos na época do mapismo, na época do voto em cédula. O que eu acho é que a Justiça Eleitoral precisa fazer o meia-culpa e demonstrar que a urna é segura, demonstrar que há possibilidade de auditar, colocar essa urna em cima da mesa e dizer, olha, está aqui, violem a urna. Provar que realmente ela é inviolável. E a Justiça Eleitoral, ela sempre
jogou uma cortina de fumaça. Ela sempre transformou a segurança das urnas num dogma. É seguro e pronto. Não é assim. Né? A sociedade tem todo o direito de auditar, de abrir a urna, Mas de já ver. não existe aquela eleição paralela que acontece no dia da votação, onde se pega uma urna, coloca em separado, faz uma votação simulada para mostrar que os votos ali depositados são votos que, de fato, a urna computa? Pois é, mas não parece ser satisfatório, né? Primeiro porque é uma votação simulada, como você disse. Não é uma votação real, é uma votação simulada em um ambiente controlado, né? Ela é toda filmada, ela é acompanhada. Mas as pessoas querem ver auditar a urna mesmo, com o voto delas lá dentro. Elas querem ver isso. Então, há possibilidade de que isso seja feito num determinado por amostragem. E que você também traga determinadas travas para que não seja toda a reeleição recontagem de todos os votos. Tem que ter um percentual mínimo de desvio, tem que ter certas seguranças, porque senão nós não vamos jamais concluir um processo eleitoral. A senhora, então, está dando demonstrações de que gostaria de ver um processo mais seguro, ou que pelo menos uma apresentação que comprove essa segurança, na qual a senhora já demonstrou que confia, mas a senhora também admite que, ou acha que o presidente Jair Bolsonaro conduziu mal esse debate? Acho que você dizer que ou tem voto impresso ou não tem eleição, realmente é uma posição muito, vamos dizer, divisionista, uma posição realmente muito antagônica ao processo eleitoral. E isso termina por promover um debate que não é um debate real. Não há possibilidade de não se ter eleição. Né? Nós não podemos trabalhar em pleno século XXI, na democracia que nós temos, com a possibilidade de não termos eleições. Eleição é uma conquista do Estado civilizatório, é uma conquista do Estado democrático. Então, acho que temos que ter cuidado com o discurso, com uma forma de colocar. Eu não vejo como o voto impresso aumente a segurança das eleições. Pelo contrário, acho que a mão humana ela tem muito mais possibilidade de fraudar do que uma máquina. Nessa questão, então, o presidente não consegue o apoio no Congresso? É muito difícil falar por todo o Congresso. Acho que o debate polarizou de uma forma tal que ficou difícil se conseguir os consensos necessários para que essa ideia dele progrida na Câmara. Mas o Progressistas, por exemplo, é um partido que fechou questão em torno desta causa com o presidente? Não. O Progressistas está marcado uma reunião para terça-feira, agora, amanhã. Nós temos a reunião da bancada às 15 horas e vamos discutir tanto a questão do distritão quanto a questão do voto impresso. Mas o partido não fechou condições. Mas não podemos deixar de anotar que o presidente Ciro Nogueira assinou aquela lista de 11 partidos que declararam total confiança na urna eletrônica. Né? Nós temos que lembrar que o presidente, que já falou em nome do partido, dizendo que confia na urna eletrônica, aquela declaração. Isso vai ser lembrado no momento da reunião. O senhor está dizendo isso. Como? Isso vai ser lembrado no momento da reunião. Com certeza será lembrado. Agora, deputada, a senhora falou agora do senador Ciro, a semana importante, amanhã é a reunião da bancada, e eu diria até que tão importante também por um outro evento marcado para quarta-feira, que é a posse do senador Ciro Nogueira na Casa Civil, Ministério do primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro. O que essa situação representará para o Progressistas no governo e também na política estadual aqui, na estratégia do partido? Acho que o Progressista se firma, né, como um grande partido, um dos maiores partidos nacionais, ao lado de outros como o PT, como o próprio PSL, embora bastante fracionado no PSL, mas tem uma bancada considerável, e mostra também que, na verdade, a verdade está no centro. Né? A verdade está no centro. Nós, o Centrão, que chamado assim de uma forma tão pejorativa, de uma forma ou de outra, está dando segurança, está dando governabilidade. Nós não podemos viver num Estado tão polarizado, com todos os dias um debate exacerbado, com todos os dias uma cisão enorme no debate político, no debate econômico, que um interfere no outro. E a forma de, se temos uma posição mais de centro, fazendo a política, certamente isso vai melhorar o diálogo, vai desobstruir os canais de comunicação, vai facilitar a tomada de consensos. É essa a nossa expectativa. Agora, aqui no Piauí, Ciro Nogueira, o Progressistas descarta já essa possibilidade de Ciro ser o candidato ao governo do Estado? Começa, então, a preparar e a trabalhar outras possibilidades? Não, o senador Ciro continua sendo o melhor nome do Progressistas a concorrer ao cargo de governador do estado do Piauí. O senador Ciro
já se colocou à disposição do partido e ele não tirou, não abriu mão dessa condição. Então, a senhora acha que o fato dele ser ministro não vai automaticamente o tirá-lo da disputa? Eu acho que é uma posição muito estratégica para o estado do Piauí e para o Nordeste. O Ciro está, né, na Casa Civil, onde ele está. Acho que vai dar visibilidade para a nossa região, vai carrear mais recursos. O senador Ciro tem esta capacidade de mobilização, de criar consensos e de carrear recursos para o estado do Piauí e para o Nordeste. Eu acho que é uma posição estratégica, foi uma grande conquista. Há muito tempo no estado do Piauí não tínhamos um ministro numa posição tão bem colocada. Houve até quem comparasse com o senador Petrônio Portela. Mas o fato é que realmente é muito importante para o estado do Piauí. Mas isso passa também por decisões pessoais do senador Ciro. Ele que sabe, né, das opções políticas dele e com certeza terá o apoio do partido para qualquer uma que ele tome. É estratégica a ponto de colocar em segundo plano uma candidatura de Ciro ao governo do estado? Eu não acredito que o senador Ciro coloque o estado do Piauí em segundo plano e nenhum cenário. Não o estado, não, eu digo o seguinte, eu digo a política estadual, enfim, em segundo plano. Eu acho que ele vai sempre colocar em primeiro lugar. Bom, o que eu quis dizer é o seguinte, seria estratégico para o Piauí estar no Senado tanto ou mais do que está no governo do estado? Falando em relação à política do Piauí. Deixar claro que eu não estou dizendo que ele deixou o Piauí no segundo plano. Claro, não, eu entendi. Mas o que eu digo é o seguinte, que quem quer trabalhar, trabalha em qualquer lugar e você pode render e trazer bons frutos, seja qual for sua posição, né? Quem não quer trabalhar, não adianta ter posição porque não vai. Mas quem quer trabalhar, onde quer que esteja. Acho que o senador Ciro, tanto lá no Ministério da Casa Civil, quanto aqui, ele faria realmente. Mas isso pode influenciar, deputada, a situação do senador Ciro hoje no governo, a decisão dos progressistas que estão no governo do estado? Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele, que espaço ele vai ter para trabalhar. Eu acho que vai depender muito disso, de como o andamento das coisas, como será o desenrolar, né, da gestão dele frente ao Ministério da Casa Civil. Acho que se ele se vir numa situação de ter bastante espaço, de ter condições, de ter apoios políticos, de ter a confiança do presidente para tomar as decisões e fazer os encaminhamentos necessários, acho que aí ele vai repensar, vai ser a hora dele sentar e repensar. Mas, por enquanto, vamos aguardar os fatos. Acho que nós não podemos, nenhum de nós aqui tem bola de cristal para saber, mas eu espero bons resultados para o Piauí. Mas a senhora, deputada, se mantém até 2022 com essa participação no governo de Wellington Dias, né? Hoje a senhora tem aí essa participação na Secretaria de Meio Ambiente, né? Lídia, eu tenho dito o seguinte, a minha preocupação agora é muito menos com 22, minha preocupação muito menos com outubro de 22, a minha preocupação agora é com 21. 21 nós precisamos nos preparar porque os desafios não vão arrefecer. Nós vamos ter desafios muito maiores ainda. Acho que é até uma certa forma egoísta de fazer política nós estarmos pautando as nossas ações agora, com tantos desafios que nós temos, a pandemia que não arrefece, a economia que está dando sinais de recuperação, mas precisando do nosso apoio, uma pandemia de depressão anunciada, né? Tantos órfãos do Covid que precisam de apoio, uma seca enorme, uma crise hídrica enorme na região do Nordeste e nós estamos preocupados com quem vai ser ou com quem não será candidato. Acho que, e eu brinco dizendo, olha, os meus eleitores onde eu ando não têm me perguntado isso. Me perguntam sempre o que eu vou trazer de emendas, o que eu já trouxe de emendas para a saúde. Nós batemos agora, Elivaldo, a marca de 40 milhões em emendas para a saúde no Piauí. Só o nosso mandato. Então, a minha preocupação é essa. Eu estou aqui com a caneta na mão, fazendo a agenda, tenho reunião na terça com o ministro Ciro Nogueira, tenho reunião hoje à noite ainda com a ministra Flávia Arruda, e, enfim, tudo atrás da liberação dessas emendas que já foram colocadas, não só pelo nosso mandato, mas pelos outros mandatos da bancada do Piauí. Então, segue essa mesma posição até o momento? Seguimos trabalhando em favor do Piauí. Política na hora da política. A senhora continua esperançando, como a senhora usou o termo aqui? Eu continuo esperançando. O verbo esperançar, eu sou como Paulo Freire. É a esperança do verbo esperançar. Não é aquela esperança passiva de esperar e de acreditar na providência divina. Eu acredito muito na providência divina, mas eu acredito também que nós precisamos fazer a nossa parte. E confortável nessa situação? Completamente confortável. Quando eu estou fazendo aquilo que minha consciência dita, eu estou sempre muito confortável.
Deputada, muitas pessoas acreditam que, diante da forma como o ex-presidente Lula é bastante popular no estado do Piauí, haveria um natural desgaste do progressista no estado em função da aproximação com o governo Jair Bolsonaro. A senhora também faz esse tipo de leitura? Pensa nessa possibilidade? Faz esse cálculo? Bom, claro que ninguém nega que há um impacto muito grande das posições nacionais nas posições locais. Mas nós temos feito coligações de extrema-direita com extrema-esquerda e tem dado certo. Acho que é o momento, é o cenário que se apresentar naquele momento que vai nos dizer quais são. Você não pode se substituir ao eleitor, achar o que o eleitor acha. Nós temos que tomar as melhores decisões e aguardar com todo respeito a posição do eleitor. Acho que o debate local ele vai ser mais decisivo, ele é sempre mais decisivo. Mas pelo andar da carruagem não há terceira via mais para o progressista. Ele já tomou um lado, como o próprio senador Ciro Nogueira tem afirmado nas suas manifestações. O lado é Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar como é que isso vai se desenvolver, até porque até lá muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte, não sabemos ainda nem que sistema político nós vamos ter. É distritão, é distrital misto, vamos continuar como estamos, com um novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral eu estou esperançando muito, porque o texto está muito bom, está muito maduro, foi muito debatido com a sociedade. Mas o semipresidencialismo só em 2026, né? Semipresidencialismo é um debate que vai se impor, é um debate muito importante. Nós temos uma Constituição que traz muitas características de um parlamentarismo, e isso, às vezes, em determinados momentos, tem provocado uma certa necessidade de ajustes, né? E talvez a possibilidade de um semipresidencialismo, ou seja, termos o presidente da República eleito pelo povo e um primeiro-ministro indicado pelo presidente da República, mas com voto de confiança da Câmara. Talvez isso seja uma solução para afastar tantas crises, né? Nós estamos vivendo desde a Constituição de 88 para cá, tivemos 2 impeachments, né? 2 rupturas muito graves, e esse debate ele é sempre um debate que provoca um desgaste muito grande, não só na política quanto na economia. Senador Ciro fará um ensaio aí, né, na prática desse semipresidencialismo? Sendo ele ministro-chefe da Casa Civil. Ministro-chefe da Casa Civil. Nós deixaríamos de ter vice-presidente e passaríamos a ter um primeiro-ministro, que seria o gestor. Isso não contraria... Deputado. Pois não, Lídia, você. Deputada, mas a gente vê o parlamentarismo, né, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, né, em outros países, e tem ali os seus problemas também, né, as suas dificuldades, tem a mesma questão aí de relacionamento, que não tanto quanto o presidencialismo aqui no Brasil, diante dessa fragmentação partidária enorme, né, que o Brasil tem, mas a impressão que se dá é que se aposta como se essa mudança resolvesse os problemas da política no país, né? Veja, primeiro que o texto que está sendo construído, ele procura se afastar dos problemas que nós temos. Por exemplo, temos um problema sério no semipresidencialismo, por exemplo, da Rússia, né? A gente vê o Putin, por exemplo, ele está há mais de 20 anos no poder. Autocrata, né? Ele se elege presidente, aí se reelege presidente, depois ele se elege primeiro-ministro e se reelege primeiro-ministro, aí fica sempre um presidente. Quando ele é presidente, ele é um presidente forte e o primeiro-ministro é fraco. Quando ele é primeiro-ministro, o presidente é fraco e ele é forte. Então, aqui, nós temos que colocar uma trava, dizer que o presidente ele é inelegível para o cargo de primeiro-ministro nos mandatos subsequentes, né? Você tem que limitar isso. Nós temos alguns problemas, por exemplo, nós tivemos alguns problemas no modelo alemão, na Constituição de Weimar, que foi seríssimo, não foi capaz, por exemplo, de evitar que o nazismo tomasse conta da Alemanha, porque o modelo ele não ficou forte o suficiente. Então, todos esses exemplos, eles servem para amadurecer o debate aqui no Brasil. Pois é, mas aí existe sempre o risco da trava não ser aprovada, né? Da articulação do mandatário ser forte o suficiente para evitar que essa trava aconteça. Esse é um risco. E outra pergunta que eu faço, o semipresidencialismo não contraria a consulta que foi feita à população em 93, que decidiu pelo presidencialismo? Decidiu pelo presidencialismo, mas teríamos que fazer um novo referendo, isso é verdade. Bom, a ideia é que seja um novo referendo, né? Que aconteça na próxima eleição esse referendo que diga se a população quer ou não. Mas veja, ali era entre parlamentarismo, monarquia, presidencialismo.
né? Agora é um sistema híbrido, né? Um sistema híbrido, agora tem uma diferença. Certo. Eu queria agradecer a senhora, deputada. Poderíamos conversar até mais, mas o tempo nos impede. Obrigado por aceitar o nosso convite, deputada federal Margarete Coelho. Obrigado pela participação aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade. Deixo aqui meu abraço muito carinhoso a todos. Muito obrigado, deputada.